Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro, agradecer ao SESC pela oportunidade de estar aqui, né? Esse prazer de estar participando desse evento maravilhoso. Tenho o prazer também de estar falando com o Luiz, que eu não conhecia, vou confessar que eu não conhecia o seu trabalho, mas a partir conhecia lá na Zoada, hoje eu ouvi falar. Mas, a partir da proposta de fazer essa mediação, eu fui pesquisar e gostei muito do que eu vi do seu trabalho, né? Muito obrigado. E como ela já se apresentou, né, já foi apresentado o seu currículo, eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre qual a sua proposta, né, qual do painel e do que você está trazendo aqui para a gente. Bom dia, pessoal. Obrigado a todo mundo por terem vindo nessa sexta chuvosa. Obrigado ao SESC, a Bruna, a Silvia, a todo mundo que convidou a gente para estar aqui. Sempre um prazer ir para outros lugares e falar sobre o quadrinho cearense, principalmente. É uma alegria imensa. E a proposta do papo, né, Será Fantástico de Sertão ao Espaço, é uma ideia de tentar criar um pequeno histórico da história das histórias em quadrinhos cearenses, ao mesmo tempo em que a gente dá uma percepção de identidade cearense ao quadrinho, né? Porque o quadrinho é uma arte muito marginal, sabe? É uma linguagem muito marginal, tanto que é muito comum se falar não em um mercado de histórias em quadrinhos, mas em uma cena de histórias em quadrinhos. Eu disse, cara, não tem gente vendendo quadrinho, tem gente comprando quadrinho, tem gente ganhando dinheiro com quadrinho. Como é que isso é uma cena? Como é que isso não é um mercado? Por que não pode ser visto como uma proposta onde circula dinheiro, ao mesmo tempo se circula ideias, ao mesmo tempo tem-se um cenário importante, né? E aí eu falo de cenário, ou seja, é uma coisa maior, e a minha preocupação sempre é, na maior parte das vezes, dar essa percepção do cearense, né, a partir do Ceará, porque quando se fala em histórias em quadrinhos no Brasil, tem-se uma visão muito gigante que se reduz ao Maurício de Souza, né? Os mais conhecidos falam do Ziraldo, alguns citam, quem está mais dentro do meio vai citar o Marcelo Quintanilha. Aí eu digo, mas você conhece o Zé Wellington? Você conhece a Brenda Maria? Você conhece o Paulo Bruno? Sabe? São autores cearenses. Você conhece o Mino? Tá? Inclusive, um artista que está fazendo 80 anos, abriu-se recentemente lá no Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza, uma exposição da carreira dele, uma exposição imensa, sabe? 2 salas enormes, e isso faz parte da nossa história. Você sabe quem é o Luiz Sá? Luiz Sá é um cara que praticamente foi o precursor do quadrinho nacional e é cearense. Então, a minha preocupação é muito nesse sentido, em firmar essa linguagem, a identidade cearense no meio dessa linguagem. E, inclusive, a partir dos temas dela, eu não acredito na história pontual, acho que ela é um contínuo, né? Então, por que hoje produz quadrinho no Ceará dessa forma? Porque houve um passado que de alguma maneira reverbera na gente. Tanto o passado que a gente escuta falar, quanto o passado que a gente sente de forma social, cultural, como um passado que a gente não conhece. E a gente ocupa aquela lacuna, porque a gente não sabe que ela existe ali, né? Então a ideia da palestra, do papo é esse, né? Trazer essa percepção da história das HQ cearense, né? E dizer que a gente está aqui o tempo todo, né? Que a gente não é só história de cangaceiro. Na verdade, tem todo, inclusive, um movimento underground cearense que é muito forte. Eu acho interessantíssimo fazer essa historização também, e um pouco que a gente estava conversando antes sobre essa questão das pessoas do Ceará, assim como as pessoas da Paraíba, as pessoas do Nordeste em si, se reconhecer dentro das produções, né? Porque a gente tem, principalmente a história de quadrinhos também, né? Tem muito você falou, Márcio de Souza, esse pessoal que é do Sudeste, né? Que é do Sul, enfim, que é de outras regiões, e pensar o quadrinho regional no sentido de estado, como no Nordeste, então é importantíssimo, né? Então acho que é uma das coisas, imagino, que você também traz muito dessa sua discussão, né? Demais. Eu acho que recentemente abriu-se o Prêmio HQ Mix, que é um dos maiores do Brasil, talvez um dos mais importantes, principalmente em termos históricos. E
as discussões que envolvem o HQ Mix são tão velhas quanto ele. Que é, cadê a maior presença de mulheres? Cadê a maior presença de pessoas negras? Cadê a maior presença de pessoas indígenas? Cadê a maior presença de pessoas fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo? Cadê esse pessoal, né? E eu sempre penso, eu lembro muito, parece um papo meu de campeonato, mas que para mim faz muito sentido. Por que a gente não tem um prêmio de quadrinhos ou de literatura em Fortaleza? Por que não tem um no Ceará? Por que não tem um que vislumbra o Nordeste? Por que eu estou sempre apontando para as premiações dos sudestinos, né? Lá de São Paulo, Rio? Eu sei que são premiações grandes, são premiações importantes, mas o esvaziamento daqui mostra que a gente não está olhando para o que está sendo produzido aqui. E isso, para mim, é o maior problema. Não é o fato do HQ Mix, que foi fundado em São Paulo, foi feito em São Paulo, que é voltado para paulistas, não ter ninguém fora do eixo deles. Não, problema, isso é um acontecimento de lá. Para mim, o maior problema é o fato da gente não estar olhando para cá. A gente está sempre... Inclusive, a gente discute que lá não tem gente de cá. Mas vocês já perceberam que aqui a gente não tem coisa pra gente? Conta aí nos dedos, quantos cearenses você conhece que fazem quadrinhos? Quantas obras você conseguiu, que são populares mesmo, tá entendendo? Estou muito feliz que você citou Lâmina Azulada, que eu acho que é a minha obra que mais caminhou aí. E eu já publiquei alguma coisa antes dela e muito depois dela, mas Lâmina Azulada continua seguindo. E eu acho ela muito legal porque ela busca essa linguagem regional, sabe? Eu até digo, você tem fala cearense. Não tenho fala cearenses em Lâmina Azulada. Eu tenho uma dramatização da fala nordestina que é um misturado, que eu criei porque eu queria que aquele quadrinho fosse meio dramático, eu queria que ele fosse teatral, eu queria que você lesse e pensasse, ele estava falando, sabe? Aquela coisa meio shakespeariana até. Mas que soasse como a gente, né? Ou seja, não é uma fala real, mas é uma dramatização da nossa fala. Mas todo mundo reconhece, isso aí é a fala cearense. Não é. Mas quem é de Ceará ou quem é de outro estado diz, a gente não fala assim, mas não gostei disso daqui, porque isso daqui é diferente, é de um jeito que parece que eu estou vendo um filme, atinge o meu objetivo dentro do meu povo. É o comparativo, é o filme, o diferente é o filme, né? Diferente é o filme. Pois é. Então, assim, a ideia realmente é essa, é fincar, dar essa identidade e servir de exemplos a outros lugares, né? No Ceará tem essa cena, qual a cena da Paraíba, né? Se a Paraíba tem a cena, qual a cena do quadrinho em Salvador? Salvador, eu sei que a gente tem o Hugo Canuto, que está rodando o mundo com o trabalho dele contra os orixás. Já teve aqui na Paraíba também, né? Tá bem ganhando prêmios, né? Bem saindo prêmios. Está em grande evidência. Mas é aquela história, o quadrinho da Bahia não deve ser só o Hugo Canuto, sabe? Então, tem que ter mais gente ali. E eu quero que essa gente se erga também, e um pouco da minha fala é para isso. Cada um de nós e os nossos lugares, vamos tentar se erguer todo mundo junto, né? O Rafael está aqui, estava conversando com ele, o Norte em Quadrinhos, eles têm todo um movimento em que, inclusive, eles não dão visibilidade a uma única pessoa, dão visibilidade a várias autorias. Aí você fica, poxa, que massa, aqui eu tenho uma comunidade, sabe? E eu acho que deveria ser assim em todos os lugares, né? Enfim, então a proposta é meio que essa. Eu queria que tu explicasse para quem não conhece o Lâmina Azulada e a partir dele você falasse um pouco sobre essas outras produções, né, do Fantástico que existe lá no Ceará, e um pouco de como você vê essa penetração desse tipo de gênero lá dentro. Massa, legal. Como eu disse, eu vou falar sobre o Lâmina Azulada, mas como eu disse, eu acho que a gente existe dentro de um contínuo. Aí eu vou pedir para caminhar aqui, e aí eu vou tentar tratar um pouco dessa história, trazer um pouco desse contínuo para a gente chegar até a Lâmina Azulada, né? Qual foi o caminho? Eu não existo sozinho, eu existo dentro de uma sequência. Passa mais uma vez, por favor. E aí eu queria apresentar o começo de tudo, né? Existem
existem muitos pioneiros do quadrinho nacional partindo do Ceará, e tem 3 em especial que eu acho que devem ser citados, apesar de dar para contar uns 10 nomes. Mas um deles é o Luiz Sá, que o Luiz Sá, ele é um fortalezense que foi para o Rio de Janeiro, trabalhou, se eu bem não me engano, como como é que se diz? Como é o nome? Não é guarda, trabalhou como vigia noturno, e aí durante o tempo ele desenhava. Eu não lembro qual foi o caso, um dos chefes ele disse, você como vigia é muito ruim, vai desenhar mesmo. E ele começou toda uma movimentação, ele é um dos criadores, né, do Tico-Tico e desses personagens, Rebolando e Azeitona, que foram 3 personagens marcadamente estereotipados, né, não vamos esquecer de discutir isso, são bem estereotipados mesmo, mas que influenciaram toda uma produção, e eu acho assim, que o Luiz Sá acabou dando caminho para uma coisa que é muito forte no quadrinho brasileiro, que é o lance do humor. Então ele traz muito do humor, e é um humor que ele traz do Ceará, leva para o Brasil inteiro, e o quadrinho acaba absorvendo, né? A cultura do quadrinho no Brasil como um todo acaba absorvendo parte desse humor. E ele era lembrado como um cara do desenho redondo. Então você vê que os desenhos dele são todos meio arredondados, até inspirados nas animações lá da década de 20, 30. E o Rubens de Azevedo, e aí eu acho que é onde eu estou entra o meu eixo. O Rubens de Azevedo, ele foi um dos primeiros a fazer histórias espaciais, tanto no Brasil e principalmente no Ceará. Então todas as histórias em quadrinhos dele eram de histórias, a grande maioria, para falar a verdade, eram de histórias sobre visitar outros planetas. Se eu me engano, uma das histórias ele chama Júpiter 2, em que ele conta a história de uma viagem que é feita, né, de espaçonave. Ele era apaixonado por astronomia, tanto que ele foi um dos primeiros a ter um telescópio, tanto que em Fortaleza, no Centro Cultural Dragão do Mar, eu esqueci o nome da construção, mas aquela construção que a gente vê as estrelas, pronto, viu? O próprio telescópio, não. Planetário. Planetário, exatamente. O planetário é chamado Planetário Rubens de Azevedo, por causa dele. Que ele, inclusive, começou a Sociedade Cearense de Astronomia. Então, e aí eu acho que é no eixo em que eu estou, né? Que é a procura da fantasia. No caso dele, é uma fantasia da ficção científica. Mas eu não acho tão diferente a ficção científica da fantasia mágica, assim por dizer, né? Na ficção científica, a magia é a ciência. Na história de fantasia, a magia é a magia, né? Cada uma delas tem as suas lógicas dentro desses contextos, mas eles meio que querem falar as mesmas coisas. E por último, o Mendes, que era um grande caricaturista, um dos maiores do Brasil, inclusive na cidade, no município de Pacuti, lá no Ceará, vai abrir um Museu do Mendes, que tenta replicar toda a casa dele original, ao mesmo tempo que eles têm originais, tem todo o material, inclusive movimento esse levado pelo Sesc, né, na figura do Alenberg Quindins, que é um grande promotor cultural cearense, quiçá do Brasil mesmo. Então, a gente parte desses 3 grandes eixos, né, o humor popular, a caricatura ou a arte caricatural, a representação de uma outra figura e a fantasia, né? São os 3 grandes eixos que eu acho dos pioneiros do quadrinho cearense. E aí eu estou no meio desse contínuo, né? Por favor, passa novamente. Aí, a gente estudou se o humor, a versatilidade e a ficção fantástica, né? Então, a partir desse caminho é que a gente vai montando a história das HQ cearenses, né? Do humor, essa questão da versatilidade, que é a percepção de outra pessoa que é representada dentro das artes, e a ficção fantástica, que é outro caminho desse, né? Não, é só que eu acho interessante, né? Eu até tenho falado contigo antes, que acho que é meio que comum, certo? Aqui na Paraíba a gente também meio que começou um pouco desse viés também, né? De próprios trabalhos de caricatura, trabalhos de charge, trabalhos de humor, e sei lá, o
pai do Mike Deodato Jr., né, que é um grande artista brasileiro, os quadrinhos que fazia já ficção científica lá nos anos 70 também, né? Então, tipo, realmente esses eixos eles estão muito dialogados nos locais, né, nos estados, principalmente aqui no Nordeste você vê muito isso, né? A gente sofre várias colonizações, né? Desde que o Brasil foi colonizado a primeira vez, a gente vem sofrendo invasões e colonizações o tempo todo. E eu acho que uma das grandes habilidades do brasileiro, de uma maneira geral, é pegar essas colonizações, absorver algo, misturar com o que é de sua terra e devolver outra coisa, né? O pai do Mike Deodato, que é o Mike Deodato, né? É o Deodato pai, né? Deodato pai, Deodato Borges. Deodato Borges, exato. Ele traz, eu sei que ele tem histórias policiais, tem histórias também de super-heroísmo, né? Uma coisa meio fantasma, spirit. E é um movimento muito interessante, porque é absorver o que veio de fora e depois você passa por esse processo de, ok, como é que eu reinterpreto isso dentro do meu ambiente, do meu local, né? E isso aconteceu, não só dentro desse ciclo, mas também no Ceará, se eu não me engano, também aconteceu, aqui, os nomes me faltam enquanto eu falo, mas na Bahia aconteceu coisas assim, né, dessas miscigenações, inclusive culturais, né? Eu acho que é natural, né? Acaba sendo o jeito brasileiro de ver tudo, né? Sim. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci de falar, que se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, vocês podem falar nesse e-mail, né? A gente não vai esperar até o final para abrir. Tá com dúvida, levanta a mão e pergunta, eu sei que é muita gente, mas a gente consegue administrar todo mundo. Acho que é melhor do que perder a pergunta pro final. E aí depois desse momento aí, qual foi o próximo passo? Vamos ver o próximo passo então, por favor. Aqui a gente tem o que eu acho que a gente começa dentro do quadrinho cearense, um período ali na década de 70, 80, um período que eu acho que é de formação. A gente começa a parar de pensar no quadrinho como uma forma de arte de fora e começa a entender que é preciso formar produtores lá. E aí as duas grandes figuras é o Nino, que é o criador do Capitão Rapadura, que eu acho que é o personagem que mais... é o personagem infantil que mais viajou o Ceará, fora do Ceará, né? E o professor Geraldo Jesuíno. O professor Geraldo Jesuíno, eu sempre gosto de citar ele, porque ele criou a Oficina de Quadrinhos da UFC. Foi um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará voltado a ensinar quadrinhos. Então tinha uma taxa simbólica de matrícula de R$1, sabe? Isso lá na final da década de 70, começo dos 80, algo assim. E aí então não era nem R$1, era outra coisa. Era, sei lá, cruzeiro, alguma coisa, cruzar real, mas tinha uma taxa mínima, tá entendendo? E aí o pessoal ia, se inscrevia, né? Fazia às vezes uma provinha, alguma coisa assim. E acabava tendo aula com um grande mestre, que era um cara que entendia muito. O professor Geraldo Jesus, inclusive, ele é meio poético. Os quadrinhos dele não eram aqueles quadrinhos convencionais. Ele gostava muito do quadrinho mudo, ou seja, o quadrinho sem falas. E eram todas coisas a se pensar. Era muito na natureza do encantamento, do sonho, sei lá, o desenho de uma estrela no céu, a pessoa vai e resgata essa estrela e ilumina a própria casa. Tem um muito bacana em que ele pega o dia, ele enrola o sol, sabe, e ali se torna noite. Quando ele acaba de enrolar o sol, a noite se revela atrás. Então tem esse quadrinho que é bem mais sensorial do que realmente discursivo de alguma maneira. O próprio traço dele, né? Ele trabalha um pouco essa coisa meio diferente, né? Meio filosófico, poético, como você falou. Bem do ambiente dos sonhos, eu acho, o traço do professor Geraldo Jesuíno. E ele foi o grande mestre, fez grandes, toda uma geração, a geração que mais me influencia foi formada na Oficina de Quadrinhos da UFC. A oficina, inclusive, funciona até hoje. Até hoje existe um polo lá. Atualmente é o professor Ricardo Jorge quem cuida dela.
E grandes formadores, grandes pessoas, o PJ Brandão, que cuida do HQ Sem Roteiro, que é uma página no Instagram e tal, ele até ele discute muito questões sociais, ao mesmo tempo que fala sobre quadrinhos e cultura pop. Ele foi professor, ele foi aluno e foi professor da UFC, né? Em especial da oficina de quadrinhos. E o Mino, como eu disse, ele é um grande... É um cara do humor, é um cara que trabalhou... O Mino tem uma coisa muita gente não lembra, mas lá em Fortaleza, lá no Ceará, a gente tem uma rede de TV chamada TV Verdes Mares, cujo símbolo é uma sereiinha. Quem fez essa logo, né, da sereiinha foi o Mino, que é inspirado na esposa dele, na namorada que ele teve e na filha dela. Então, assim, ele chegou a fazer, teve uma época, não sei se alguém lembra disso também, mas teve uma época que na Rede Globo, entre os filmes, tinha o Plim Plim, né? E alguns desses Plim Plims eram animações, e ele fez várias dessas animações. Uma delas, inclusive, que é a que eu mais gosto, que era como se fosse um escultor, né? Ele bate na pedra, aí aparece a logo da Globo, né? Aí ele diz, parla, aí faz Plim Plim. Eu lembro bem dessa também. Pois é. Se eu não me engano, também foi ele que fez a abertura de Sai de Baixo, né? Aí eu já não sei dizer, mas é possível. Eu lembro que eu estava assistindo esses dias, aí eu lembro, talvez não esteja confundido, mas eu lembro de ter visto lá o Mino, assim. A assinatura dele é uma marca, inclusive. Né? O desenho, o traço da assinatura do Sai de Baixo é bem parecido mesmo com o traço desse desenho que você falou. Talvez seja, não estou lembrado, mas é possível. É possível. E ele veio dessa geração. O Mino tem uma coisa muito engraçada, que ele é aquele autor, ele foi amigo pessoal do Ziraldo, né? E ele foi para São Paulo com uma bolsa cheia de tirinhas, de quadrinhos e tal. E aí o Ziraldo olhou para ele e disse, rapaz, isso aqui é maravilhoso, e aí? Que nome eu boto aqui? Aí ele, rapaz, meu nome é Hermínio. Ele, que nome feio, longo, gigante. Não tem um nome menor, não? E aí o menino disse, lá em casa me chamam de Mino. Olha aí, que nome maravilhoso, vai assinar Mino, vai ser Mino agora. Só vou lhe chamar de Mino. Então, e aí ele chegou, passou um tempo em São Paulo, odiou a cidade. São Paulo, Rio, ali, odiou aquele eixo e disse, olha, quanto que vocês precisam de material? Aí, você vai publicar aqui durante 1 ano, então vou precisar de material 1 ano. Ele, beleza, quanto é de material? Aí ele, vamos precisar de tantas tiras. Aí ele, tá ótimo. Aí ele pegou a bolsa dele, deixou com o sinal e voltou para o Ceará. Então ele publicou durante muito tempo lá no Pasquim, no Boom e na Bundas também. Materiais dele foram publicados com ele não estando na capital paulista, né? Quando estando em Fortaleza, nem lembrava que estava sendo publicado, mas aqui eu me surpreendo com a edição deles e tal, e eu digo, olha, eu fiz essa tira aqui. É curioso, né? Porque tira em jornal, em geral, ela tem uma lógica de tentar um pouco dialogar com o que está acontecendo no momento, né? Então ele já tinha tanto material pronto já, que mesmo a gente, mesmo que em algum momento não esteja dialogando diretamente com o que acontecia, mas estava atual ainda, né? Exatamente, eu acho que é o grande lance do Mino. Ele consegue, ainda hoje, inclusive, falar sobre questões que tocam muito o humano social, até puxando um pouco da palestra da professora Viviane ontem, é o humano social dessa civilização, sabe? São questões ligadas muito ao ser urbano. Então, e que nos permeiam até hoje, que vão nos permear enquanto elas não forem resolvidas, e resolver você derrubar a cidade e a gente voltar a não ter mais cidades, o que é uma coisa não tão ruim assim, se você parar para pensar. Mas são questões que nos permeiam ainda, então faz todo sentido muitas das tiras dele, né? Inclusive tem uma charge dele aqui, né? Ridículo, de que adianta ter complexo, ser baixo e feio não é o bastante. Então ele fala esse humor meio moleque mesmo, meio brincalhão. E foi nesse caminho que continua a formação, né? E eu acho bacana nesse momento da história do quadrinho cearense
que parou-se a preocupação de ir para fora e voltar, e começou-se a ter a preocupação de que algo tem que ser feito para ser produzido aqui, algo tem que ser ensinado aqui, é preciso formar toda uma geração de produtores aqui. Então, tanto o professor Geraldo Jesuíno formou a oficina de quadrinhos do UFC, como o Mino, ele abriu espaço para outros artistas. Ele já era um artista reconhecido, podia publicar no Diário do Nordeste, chegou a publicar no Povo também. Tinha a revista, que é a mensal dele, né, que é uma publicação que ele tenta meio que replicar o The New York Times, né, mas que ele faz de um jeito completamente cearense mesmo. E aí ele montou uma equipe de artistas locais para dizer, nós vamos produzir o Capitão Rapadura. Então quadrinhos foram produzidos, materiais institucionais foram produzidos, e ali entendeu-se, é possível fazer aqui dentro. A gente não precisa ir para fora para produzir quadrinho aqui, né? E aí é onde continua, né, esse movimento histórico. Por favor. Daí o professor Geraldo e mim iniciaram a revolução, a necessidade de se aprender sobre quadrinhos e de se produzir para a nossa própria gente. E aí, primeiro levar o Ceará ao cearense, que essa é uma das grandes falas do Mino. Ele tem um movimento chamado de rosto para o mar, de bunda para nós mesmos, em que ele comenta que é muita cara do cearense, do fortalezense em especial, esperar por tudo que vem do mar e virar as costas para si, né? E aí o que ele propõe é o inverso. Vamos fazer o inverso, vamos olhar para si, vamos ver as nossas belezas, vamos ver o que a gente tem. Então, essa frase é muito importante, eu acho que permeia toda uma produção que vem depois, que ainda é muito imatura, mas que vai amadurecendo. Acho que, inclusive, estamos num ponto de amadurecimento muito alto agora, nesse momento. Por favor. Pronto. Raízes que se expandem e as crianças pop da contracultura. Mais uma vez. E aí a gente tem um movimento que são de pessoas que saíram da oficina de quadrinhos ou que viveram formação com o Mino, ou que já estavam dentro desse contexto de apreender o que é nosso e aí produzir. Aí você tem o Clebson Viana, com o material dele, né, ainda voltado muito à questão do sertão, disse, vamos voltar ao sertão, vamos buscar o que é nosso. Aí ele cria Lampião, era o cavalo do tempo atrás da besta da vida. Inclusive, vale muito a pena o Clebson, ele é muito envolvido com o movimento do cordel. E ele é um artista impressionante. E sempre vale muito, muito assistir uma palestra dele. Ele é um cara que não para. Você senta com o Clebson, ele não vai se calar durante 10 segundos, mas é uma metralhadora de ideias, de coisas, é incrível. E ele sempre fala que esse livro aqui foi o livro com que ele comprou a casa dele. Porque esse livro ele foi comprado, né, ele ganhou um prêmio, chegou uma HQ Mix, mas ele ganhou um prêmio do PNLD, né, que é o Programa Nacional do Livro Didático. E foi um dos primeiros quadrinhos a ser comprado, e foi comprado amplamente, ainda hoje é comprado, para falar a verdade. E ele disse, cara, eu ganhei uma grana imensa quando o livro passou no PNLD, porque todas as escolas do Brasil compraram esse livro. Dá para ver que é chamativo, né? Assim, tem essa estética do cangaço e tal, mas dá para ver que o próprio desenho dele é chamativo para isso. É muito virtuoso em termos de desenho, em termos de uma arte que encanta, sabe? Ele tem esse toque, sabe? Essa coisa especial. Mas, ao mesmo tempo, ele começa a tradição da gente ir olhar para o cangaço. Qual a nossa melhor origem? O cangaço, dá para tirar grandes histórias daqui. E aí é o eixo em que eu já me enquadro novamente, né, com o Lâmina Azulada. Ao mesmo tempo em que o Clebson estava nesse movimento, os egressos, né, da oficina de quadrinhos da UFC criaram o Manicomics. E o Manicomics, que é feito inicialmente pelo Daniel Brandão, JJ Marreiro, Geraldo Borges e esqueci o nome do quarto Beatle aí. Esqueci mesmo, perdão, eu esqueci o nome da quarta pessoa. Ele é um quadrinho que ele já faz o seguinte, ele pega as fontes americanas, né, já a galera que é mais voltada ao quadrinho americano, mas tenta fazer algo muito parecido com o que o Deodato fez, de
vou pegar os americanos, vou consumir o deles aqui e vou tentar produzir algo nosso parecido com eles. Mas o que eu achei interessante do Money Comics, o Money Comics era um fanzine que foi todo feito da forma mais artesanal possível dentro dos moldes da época, ou seja, eles faziam tudo à mão, diminuíam, levavam para a Xerox, montavam. Inclusive, eles têm uma história engraçada, em que eles conseguiram o apoio de uma Xerox, só que eles só tinham grana, vamos dizer, para fazer 10 cópias. Aí o rapaz da Xerox gostou tanto que disse, faz o seguinte, quando for 8 horas da noite, que a gente vai fechar aqui a Xerox, vocês vêm, trazem folhas de vocês e a gente faz mais cópias. Aí eles faziam com isso 50 cópias a mais. É bem underground mesmo, escrito, né? E aí o grande lance deles era tentar atingir todo o movimento voltado ao quadrinho que estava surgindo, inclusive em São Paulo. Então eles queriam que, sei lá, Laerte conhecesse o quadrinho deles, queriam que Sidney Guzmán, o pessoal da Wizard Brasil, que era publicada já aqui no Brasil, né, eles queriam atingir essa galera. Mas para quem que a gente manda? Então eles pegavam as revistas da época, né, tipo Casa Cláudia, Nova Cosmopolitan, Playboy, e pegavam as seções de cartas e botavam Money Comics dentro de vários envelopes e mandavam para todas essas revistas, né, do Brasil que tinham circulação nacional. E aí nisso eles disseram, vamos ver no que vai dar. E nisso eles acabaram conseguindo vários contatos. Tiveram um contrato com o Universo HQ, que ainda estava em formação, eram os únicos desenhistas a publicarem no Universo HQ. Ganharam 4 ou 3 HQ Mix de melhor fanzine, que na época tinha. Só para deixar claro, para quem não souber, o Universo HQ é um dos maiores sites de notícias sobre história em quadrinhos no Brasil. Ainda hoje é um dos maiores, se não o maior, né, o mais importante. É capitaneado pelo Sidney Guzmán, que é o editor das Graphic MSP, né, que é a versão da Turma da Mônica voltada para um público mais maduro, feita pela própria Maurício de Souza Produções. Então eles publicaram com toda essa galera, sabe? Eles acabaram entrando em contato, ganharam prêmios, eles circularam, né? Ou seja, de repente o Brasil estava conhecendo o Ceará de uma outra maneira e estavam contratando esse pessoal para poder publicarem também em outros lugares. Então o Money Comics foi super importante, abriu muitas portas para a gente. Perguntar, só uma curiosidade, o foco deles era no estilo de humor, era mais voltado para o humor ou tinha aventuras mais, digamos, sérias? O bacana do Money Comics era essa mistura. Tinha tanto história de humor, como tinham aventuras um pouco mais sérias. Acho que a única coisa que eles não tinham eram coisas que eram muito comuns na época, coisas eróticas. Era a única coisa que eles não tinham. Mas tinha aventuras de terror, tinha histórias de a vez ou outra parecia um drama, muito humor também, mas era bem misto. E era muito ligado a esse universo dos super-heróis, não vou negar. Tinha muito deles, mas com o passar do tempo ele foi mudando. O próprio Daniel Brandão, ele começou a dizer, cara, por que tal a gente contar histórias mais nossas? Então ele contava, sei lá, a história de um corno que perdeu uma aposta num bar. Sabe? Histórias que eram bem mais parecidas com aquilo que a gente vivia ali. E por último, mas não menos importante, é o pessoal dos seres urbanos, que eles eram completamente undergrounds. Eles inclusive davam fanzines deles em shows de rock que tinha na época, né? Lá a gente tinha o movimento do Forcaus, que foi praticamente um festival de rock e heavy metal, feito de forma completamente independente, que era voltada a isso, já porque o Ceará sempre é conhecido muito pelo forró, mas tem todo um movimento de heavy metal muito forte, uma cena gótica poderosa lá, e o Forcaus teve esse movimento, e eles vieram nessa medida. E enquanto todo mundo estava tentando contar ou histórias americanizadas ou voltando para o sertão, o pessoal dos seres urbanos, eles queriam contar histórias da cidade de Fortaleza, das pessoas de lá, de toda uma cena que ninguém via, né? Como é o fortalezense urbano, como é que ele fala, quais as relações dele, quais as preocupações dele. E saíram grandes artistas de lá, entre eles o Iver Lima, que é um artista plástico
que é conhecido internacionalmente, publicou, já teve até trabalhos publicados lá na França, Alemanha, não lembro, mas que é um cara de grande renome nacional e que veio nessa toada. Inclusive ele é historiador. O resgate da obra do Luiz Sá, quem fez foi o Iver Lima, né? E aí a gente tem essa nova pegada, esse novo caminho do quadrinho cearense. Pessoal, vocês estão morrendo de frio, né? Pois é, o pessoal aqui tremendo, Se vocês quiserem fazer uma pergunta, fiquem à vontade, viu? Pode passar novamente, por favor? Então, os anos 90 foram um momento de pura antropofagia. Muitos autores consumiam o que havia fora e dentro do Ceará e faziam obras mistas, que misturavam o sentimento do mundo com a necessidade regional. Tem uma coisa que eu não comentei aqui, mas eu acho que vocês já perceberam, que é a quase não presença de mulheres até esse ponto. E tinham pouquíssimas mesmo. Primeiro porque a cena sempre foi, hoje, acho que hoje menos, mas era uma cena que era agressiva para mulheres. Eram quadros que as meninas não se sentiam à vontade para produzir ou para se desenvolver ali dentro daqueles meios, né? Por conta do contexto, por conta das pessoas, porque a cena do quadrinho é uma cena machista mesmo, não vou negar. Mas tem uma especial que é a Jane Malaquias, que ela foi responsável por principalmente trazer o movimento do mangá para dentro do quadrinho cearense. Então, depois dela, houve uma grande produção feminina que tinha como base os mangás, sabe? E aí... Que era período, inclusive, do boom no Brasil, do mangá. Exatamente, era quando o pessoal estava traduzindo e legendando anime de forma não oficial. De uma forma bem tosca de DVD. Exatamente. E a Jane vinha nisso, sabe? Ela veio nessa toada e ela trouxe o traço do mangá para muitas das produções que vieram depois, sabe? Mas é muito difícil encontrar material da Jane, sabe? Muito, muito difícil mesmo. Até quem estiver assistindo em algum ponto puder, se vocês verem material de Jane Malaquias, tentem reunir, tentem juntar alguma coisa. Por favor, passe novamente. E aí o Ceará no mundo e o mundo no Ceará. Houve um movimento muito forte ainda na década de 90, que foi de artistas publicando fora do Brasil. Um dos grandes nomes é o Álvaro Rio, que ele publicou, foi o primeiro cearense a publicar na Marvel. Ele publicou ali nos Novos Mutantes, Mutantes Forever, né, assim. E aí ele deu... Isso gerou toda uma movimentação. Mas talvez o nome mais lembrado seja o Ed Baines. O Ed Baines era um cara de Limoeiro do Norte, uma cidadezinha pequenininha, mas que conseguiu chegar até as duas grandes editoras americanas, tanto publicou na Marvel quanto na DC Comics. Teve um contrato muito longo com a DC Comics, publicou Liga da Justiça, especialmente lembrado por uma longeva fase no Birds of Prey, né, que é a Aves de Rapina, e ele criou meio que uma escolinha para outros artistas lá. E ele chegou a um ponto da renda tão grande, sabe, de ser uma das pessoas mais poderosas do Limoeiro por conta dos quadrinhos, né, da produção dele lá. E eu me lembro que ele uma vez organizou uma parada de várias pessoas vestidas com super-heróis americanos, e Limoeiro foi uma comoção, né? Mas ele acabou gerando todo um movimento, e hoje em dia a gente tem vários artistas que trabalham no mercado americano, no mercado internacional, que vieram dessa tomada. Do Álvaro veio o Geraldo Borges, por exemplo. O Álvaro, inclusive, durante um tempo, o pessoal do Money Comics produzia no estúdio do Álvaro, né? E o Geraldo, hoje, ele vive, não sei mais nem onde o homem vive, que ele passou um tempo na Argentina, foi para o Peru, acho que hoje está na Patagônia, e ele tem uma agência Opa, vai cair aqui. E ele tem uma agência que agencia sucessos fora dos Estados Unidos para as editoras americanas, sabe? Então, ele é um grande cara nesse sentido, né?
inclusive é uma pessoa maravilhosa, uma das pessoas mais legais que eu conheci na minha vida. Ele é um cara muito bacana. Mas ele faz essa promoção, né, de pegar os talentos não só daqui, mas de outros lugares, principalmente da América Latina, e levar para os mercados tanto americanos quanto europeus, quanto inclusive ele está chegando agora muito forte na Ásia, se eu não me engano. Então ele faz esse agenciamento de artistas, né? Sendo ele próprio um artista que tem produção lá fora. Atualmente ele está no título da revitalização do Dick Tracy. Fez recentemente o No One, que é um quadrinho meio de espionagem, algo assim. E é um cara que é muito bem reconhecido, muito bem respeitado como profissional dentro do meio. Atualmente a gente tem o Neto Dias, que é de Sobral, que foi aluno do Álvaro, que foi aluno do Geraldo, que passou um tempo no Ed Baines, e ele atualmente está publicando na Marvel, também está publicando o X-Men. Então você vê que tem uma série de artistas para lá. E o inverso também já aconteceu. O Jean-David Morvan, Philippe Boucher, para um selo europeu da Marvel, uma vez fizeram esse quadrinho chamado Wolverine Saudade, que se passa em teoria no Ceará. Mas não vi nada do Ceará quando eu li ele. Eu lembro que quando saiu teve essa polêmica aí, né? Que em teoria é o Ceará, é o Brasil, né? E quando você vai ver, não é tanto. É uma praia qualquer, num lugar qualquer, numa coisa qualquer, mas disseram que é do Ceará. Então tem esse estranho movimento também inverso. Por favor. Durante um tempo, o Ceará foi um celeiro de quadrinhos que viajaram o mundo, tanto Rio Grande do Norte e Fortaleza, como portos, né? E aí, a gente vai chegando nos pontos onde eu quero chegar. Pode passar, por favor? E a gente tem hoje em dia uma grande diversidade de produção presente. Mais uma vez. E aí eu vou citar só algumas pessoas, mas a cena cearense ela é gigantesca, ela é enorme, tem muita gente mesmo. E aqui eu vou citar a Brenda Maria, que lançou um quadrinho chamado Cais no Porto. Maravilhoso. Incrível, também ganhou PNLD, foi publicado primeiro de forma independente, depois foi publicado pela Conrad Editora. Incrivelmente bem celebrado, conta a história sobre duas amigas que há muito não se veem e que se encontram na linha de ônibus Cais do Porto, e durante esse caminhar da linha de ônibus elas vão relembrando a vida, contando a própria história. E é um quadrinho belíssimo, sensível. A Brenda ela consegue não só captar bem os falares de uma fortaleza urbana, como ela consegue também captar as cores da cidade, sabe? É uma das poucas artistas que eu vejo captar tão bem as cores de Fortaleza. E ela é uma ótima colorista, assim, né? Ela é impressionante. Ela, inclusive, coloriu alguns trabalhos de Maiara Anabelle, que é a parceria Recife-Fortaleza, né? Se eu não me engano, se eu esqueci, se eu não estou errando de onde é o roteirista, mas que se passa, tem todo um arco de história que se passa no Ceará. O Paulo Bruno, que recentemente ele é lá do Juazeiro, é do Crato, perdão, Paulo, se eu estiver errado agora, mas é da região do Cariri, né? E ele publicou recentemente 9mm de Distância, que conta a vida é um pequeno conto, né? Sobre vivência de pessoas negras na periferia de Juazeiro, né? De uma grande cidade cearense. E ele que tem esse quadrinho que é sensível, que é bonito, que é, sabe? Eu sempre digo que se atualmente temos um poeta do quadrinho nacional, esse poeta é Paulo Bruno. Adoro o trabalho dele, é um artista impressionante, que fala muito sobre vivências negras, né? Ele como pessoa negra, fala muito sobre as próprias vivências, mas sempre fala, e eu acho que é isso que eu acho legal do Paulo. Ele sempre tenta trazer a sensibilidade, ele sempre tenta trazer a família, o senso de ancestralidade, a ideia de comunidade é muito forte no trabalho dele. Então, há um engajamento social que traz uma discussão que é importante, que é inteligente, mas que não deixa de ser sensível, que não deixa de ser amorosa. Há muito amor no trabalho do Paulo. É incrivelmente rodeado de amor o trabalho desse menino. Acho impressionante. E por fim, mas não menos importante, né? E aí esse inclusive eu trouxe para sortear, viu? Que não vai ter sorteio porque tem gente demais, então eu só indicar algumas pessoas.
Mas Complexo de Dédalo é um quadrinho feito pelo Jota, que traz essas vivências das pessoas LGBTQIAP+. O Jota que se vê como um homem gay, que se coloca como homem gay, e ele traz dentro uma vivência de um homem transexual, né? Mas não traz só essa vivência transexual, mas como um autor, chegar a dizer, ok, eu tenho um prazo para entregar algo, mas para eu poder entregar isso dentro do prazo, eu tenho que, na verdade, calar as vozes na minha cabeça. Então, tem toda uma discussão meio que simbólica sobre identidade, sobre pessoa, porque é muito legal o que o Jota faz nesse trabalho, que ele faz o seguinte: para a gente, boa parte da nossa vida é trabalho. Se a nossa vida é trabalho, viver é trabalho. Para o trabalho ser realizado, você tem que resolver o viver. E o viver parte dessa percepção e aceitação da própria identidade. Então ele faz um caminho de maneira muito simples e sensível, que é esse perceber-se de si dentro da vida através do trabalho, sabe? Então, tenho um orgulho de ter publicado ele, feito de todo esse material, falo com todo orgulho e carinho no coração, certo? Então, essa é a cena que a gente tem atualmente no Ceará, sabe? E é uma cena que está, vou utilizar a palavra que utilizaram ontem, né? Que está transbordando, ela já não cabe mais só no Ceará, ela está indo para outros lugares. Mas eu sempre digo, olha só, você está lendo isso, que você está lendo a Brenda Maria, ela é do Ceará, certo? Não esqueçam disso, não. Você vai ver o Paulo Bruno em 9mm de distância, ele é do Ceará, é lá do Sertão, certo? É lá do Cariri. Não deixem não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Eu só queria aproveitar esse momento para apontar, né? Porque eu acho interessante, a gente está discutindo lá do início até o presente, né? E o movimento, né? Você tem lá no início caricatura, uma coisa com até ficção científica e tal, e você vai ter um movimento, quando chega hoje, você tem um movimento por interior da pessoa, digamos assim, né? Movimento para questões sociais, que eu acho que foi uma grande mudança que teve no próprio mercado brasileiro, né, de quadrinhos. Ele passou, durante muito tempo, tentou, como se falou, imitar um pouco também o que estava lá fora, mas aí passou, com o passar dos anos, principalmente a partir dos anos 2000, né, de 2010 para cá também, passou a ter um pouco esse lado de falar um pouco sobre a gente, né, exatamente o que você está falando. Eu só queria pontuar isso porque, assim, por exemplo, você falou da questão do personagem aí que esconde, que tem que manter coisas internas, ver o trabalho, enfim. O da Brenda, né, porque o da Brenda eu acompanho nas redes sociais, e a Brenda ela é uma pessoa que já falou abertamente sobre isso, ela tem depressão, né? E aí eu achei interessante, porque ela falou que nesse processo depressivo ela começou a fazer exercício físico, por exemplo, começou a fazer crossfit, e está fazendo uma história em quadrinhos sobre crossfit, sobre esse processo de como o crossfit ajudou ela a melhorar as questões físicas e mentais, enfim, né? Então, o quadrinho passou a ter esse viés, né, de você falar sobre você, e de não falar sobre você fala também sobre o seu entorno, né? E é por isso que eu digo que nesse momento a gente vive um momento de amadurecimento, porque é entender o quadrinho como uma linguagem artística em que você faz uma autodescoberta, né? Em que você está expondo um pouco de si em contato com o outro, né? Melhor, levando até o outro, por mais que quando você está produzindo esse outro não exista, né? Esse outro está em algum lugar que não é do seu lado durante a produção. Você só vai encontrar com esse outro depois. E aí esse lance da solidão de quem faz quadrinhos, voltar a essas questões internas é muito importante, sabe? A Brenda é única, consegue fazer isso de maneira maravilhosa. O Paulo Bruno, eu já acho que ele, por exemplo, ele coloca um olhar para dentro de si, ao mesmo tempo que ele está olhando para fora, né? O olho dele faz isso aqui, né? Um para baixo e o outro para cima. E eu acho isso bacana. Mas isso é esse processo de amadurecimento, sabe? Do quadrinho como um todo, e eu acho que o quadrinho cearense também, porque a gente mostrou toda essa estrada, né? Até esse ponto eu acho que a gente estava tateando. A história do Jota é uma ficção fantástica, né? Então, assim, você falar sobre questões internas através de uma ficção fantástica, maravilhoso. É você aprimorar o gênero utilizando símbolos que são muito seus, são muito próprios seus. Então, é
é um amadurecimento mesmo, acho que realmente essa é a melhor palavra. E eu não me coloquei aqui, mas eu estou no meio dessa produção, já voltado para uma percepção, e aí eu trago Lâmina Azulada, que é um quadrinho que é uma história fantástica, conta a história de um cangaceiro que é proibido de morrer. Então ele vai em busca de uma lâmina mágica para poder cobrar o direito dele de morrer, que ele, enquanto vivo, o único direito que tem na vida é de morrer, e até isso arrancaram dele. E há uma discussão social no meio do processo, que parte de questões internas, mas o grande lance é realmente utilizar a fantasia nesse caminho, para tratar sobre questões que são nossas, né? A fantasia ela não deve viver por si, ela tem que ser um símbolo dentro de uma história cujo tema tem que ser humano, tem que ser próprio, né? Pô, se te tiram até a morte, que é a única coisa que te dão, você ainda vai continuar parado? Você realmente vai fazer alguma coisa em função disso? Apesar de ser uma história sobre culpa, né? O quanto a culpa nos arranca da nossa própria vida. Mas, enfim, por favor, caminhando um pouquinho mais, e atualmente os HQs cearenses são diversos em seus temas, nas pessoas que as produzem e no alcance. Artistas fazendo HQs tanto no estado quanto fora dele, costumeiramente retratando suas vivências originais. Passa mais 2, por favor, e agora a busca por novos mercados, porque se você já entende como você é, se você tem a sua cara, se você tem o seu aspecto, é hora de caminhar para fora. Então a gente tem assim, vou trazer 3 exemplos de autorias que não só estão fazendo quadrinhos com identidade cearense, mas é entendendo que a gente está fazendo com a nossa cara, com a nossa raiz, mas isso pode ser lido por qualquer um. Um deles é a Yara Naika, de 48 quilômetros, que utiliza o traço bem mangá mesmo. A Yara, inclusive, eu acho que ela tem... acho que um dos principais temas do Fortalezense são as linhas de ônibus. A história dela trata sobre o romance dessas 2 meninas que se conhecem nessa linha de ônibus, né? E que o tempo que elas têm de conversa são esses 48 quilômetros diários que elas se encontram, né? Então é uma comédia romântica divertidíssima, tem 2 volumes, foi publicada, atualmente foi republicada para a Indivisível Press, mas pode ser lida toda online, ela publicou toda online. A Yara Naika é uma figura mesmo, é super... Ela é engraçadíssima, mas é uma das nossas grandes vozes. E eu acho legal que ela tem essa percepção de tipo, eu quero que todo mundo de fora me leia, mas que ninguém, no próprio trabalho dela, ela fala, não quero que ninguém deixe de entender que eu sou cearense. Não quero que ninguém deixe de entender de onde eu venho, né? E aí eu vou puxar a sardinha para mim, né? Esse trabalho é do meu amigo Rafael Dantas, em que eu fiz os roteiros, e a ideia é de uma caçadora de recompensas espacial, mas que toda a fala dela é uma fala cearense. Toda a fala dela é bem regionalizada mesmo. Inclusive, em alguns pontos a gente estereotipa para que ela apareça dentro dessa ficção uma coisa diferente, por mais que possa ser encaixada dentro. E ela vem da ideia básica de que você encontra um cearense em qualquer lugar, inclusive no espaço. É só fazer uma vaia cearense, você descobre. Você descobre rapidinho. E aí, existe esse caminho de olhar e dizer, olha, a gente pode contar qualquer história, de qualquer ponto. Quando Miss Hyde foi produzida, a ideia dele era, e a ideia dela, inclusive, é ser muito pop mesmo. Tanto que ela chegou à sua 2ª edição, a gente publicou uma primeira, através da editora Ultimato do Bacon, que é uma editora do Rio de Janeiro. Fez um sucesso absoluto, chegou tipo lá 2, 3 tiragens. Aí disseram, a gente vai querer uma segunda. Aí a gente, não tinha nem... Eu odeio continuações, eu odeio fazer série, mas aí como houve essa cobrança do público mesmo, a gente viu o sucesso, o Rafa ligou para mim, bora fazer uma segunda, vamos fazer assim, sabe, e tal. Aí, vamos sim. Como eu faço qualquer coisa com o Rafael Dantas, até propaganda de papel higiênico, então a gente produziu essa 2ª edição. E por fim, um cara que vai estar por aqui, eu acho que amanhã já, o Zé Wellington, que ele traz esse quadrinho Cangaço Overdrive, em que ele já faz um outro caminho, ele fala sobre questões relacionadas à terra,
mas no contexto cyberpunk. Então ele traz o cangaço para dentro de um contexto cyberpunk, no primeiro volume da série dele, né? Ele regionaliza tudo no Ceará mesmo, em que tem uma comunidade que está tentando reaver uma terra que está sendo tomada por uma grande empresa, e aí eles acabam trazendo de volta à vida por meio da tecnologia esse cangaceiro que ele teria os documentos que provam que a terra é dele, para ele poder lutar em favor dessa comunidade. E agora nesse segundo volume que acabou de sair do Catarse, foi bem sucedido, ele já vai para São Paulo para tratar sobre questões novamente de terra, mas dessa vez sobre as habitações, né? Que é uma questão para o paulista muito importante. Tem muito morador de rua e muita área desocupada. Então ele traz essas questões, ele trabalhou junto com o Andraco para poder fazer algo justo ao pessoal de São Paulo e tudo mais, e ao mesmo tempo a raiz dele, cearense, nordestina, sem deixar de lado. Então a gente tem hoje em dia essa preocupação de ir para fora, mas sem sair de casa, que é aquela coisa que o Mino fez, sabe? Que é a coisa que o Luiz Sá acabou de alguma forma fazendo, o Rubens de Azevedo também fez, ou Mendes. Então a gente está sempre nesse caminhar, mas para ele ser bem sucedido, acho eu, a gente tem que guardar nossa identidade, tem que guardar nossa face, tem que guardar nossos falares, os nossos temas. A gente às vezes pensa que as questões que nós temos de forma social ou humanas, elas são pouco importantes. E elas são tão importantes quanto qualquer outra, de qualquer outro ser humano, de qualquer outro lugar do mundo, né? Então o grande interesse é fazer isso, certo? É só comentar que o Cangaço Overdrive eu cheguei a ver, né? Essas outras duas não conheço a Yara, mas não é no trabalho dela. Mas uma pergunta que eu queria colocar para tu, né? A gente já está chegando aí no final. Como é que você falou aí de teve segunda edição, o outro também, né? De venda de público e tal. Como é que no Ceará, como é que é o retorno disso, né? Eu sei que público não garante qualidade, não garante sucesso, né? Nem sempre garante sucesso. Mas como é que tem sido esse retorno dentro do Ceará, já que a gente está falando de cearense verem dentro das suas obras? Cara, essa é uma pergunta bem capiciosa. Porque assim, boa parte, eu vou falar de dois contextos que eu conheço, né? Que é o da Yara, que é muito parecido com o meu, e o do Zé. São contextos especiais mesmo, né? Tanto a Yara quanto eu, a gente tem um sucesso mais fora do Ceará do que dentro, sabe? O que às vezes me revolta um pouquinho, mas é muito mais, por exemplo, a maior parte do meu público veio do próprio Rio de Janeiro, né? Tanto com Lâmina Azulada, tanto com Miss Hyde. Eu acho que a maior parte dos meus leitores teve uma época que eu vendia Lâmina Azulada online, hoje em dia é a Reboot Comic Stock que cuida disso, mas quando eu vendia, boa parte das minhas vendas, vou fazer um corte aqui de uma conta de padeiro, 60% das minhas vendas eram para o Rio de Janeiro, sabe? 60%, é um valor muito alto. Até quando chegavam os pedidos do mês, eu perguntava, ok, quantas eu tenho que levar para o Rio de Janeiro dessa vez? De 20, já cheguei a enviar por mês 20 quadrinhos. Desses 20, 16 eram para o Rio de Janeiro. Eu disse, cara, bicho, que louco. Cariocas me amam. Minha madrinha vive lá, ela sempre me chama para ir, eu nunca vou. Eu queria agora. Chegar a fazer o lançamento, né? Exatamente. Agora, eu acho que isso é por conta da comunidade criada pela própria editora, né? No caso, o Lâmina Azulada eu lancei de forma independente, mas através da Digital de Cultura, né? Digital de Cultura do Estado. Mas a Ultimato do Bacon, ela meio que levou para lá, e durante os eventos de formação da própria Ultimato do Bacon, eles foram criando comunidade. E essa comunidade meio que consome aquilo. O quadrinho é muito nichado. Então, boa parte dos autores de quadrinhos, de alguma maneira, eles já possuem seus públicos cativos e vendem quase que inteiramente para esse público, com poucas saídas além. A Yara é uma que eu acho que vende muito bem
fora do estado do que dentro. É tanto que ela até disse, fui para Game Friends, vendi tudo. Fui para CCXP, vendi tudo. E tinha um público que já ia especificamente para procurá-la, tá entendendo? E eu também passei por essa situação. Fui para a CCXP já umas 2 vezes presencial, 2 vezes online, se eu não me engano. E já tinha galera procurando por mim lá com o meu trabalho em mãos, né? Coisa que eu não passo dentro do meu próprio estado. Se eu for para um evento dentro do Ceará, o pessoal diz, e tu é daqui? Eu digo, mas eu estou aqui faz tempo, desde que eu nasci. Então, e aí eu não sei como acontece, é uma falta de movimentação nossa, mas o que eu vejo muito é a falta de criação dentro do próprio estado dessa comunidade. Vamos traçar uma comunidade aqui, essa comunidade se absorver, e envolver, se querer, procurar. Eu acho que nos falta essa didática. Eu acho que no momento que a gente conseguir se construir, e aí a gente falou mais cedo, né, do PH Santos. O PH Santos, ele inclusive fala, pessoal, eu amo o Ceará, mas nem sempre o Ceará me ama, sabe? Mas ele tem uma pequena comunidade lá, mas a comunidade mais forte dele é fora do Ceará, que é impressionante, né? Que é um cara de cearense que afirma as raízes dele, inclusive, mas que passa por esse processo também. E eu acho que é muito isso. Agora o Zé é um caso especial, porque Sobral, o município de Sobral, do qual ele é filho, quase dono lá de Sobral, o sobralense, eu até digo muito, o cearense ele tem que ser patriota como o sobralense é. A pátria de Sobral é Sobral. Acabou-se. Então, a gente foi para as feiras literárias e passamos por 3 cidades, né? Aracati, Icó e Sobral. Sobral foi a primeira. Nos estandes, a gente tinha vários estandes lá para vender os nossos materiais. E toda vez que entravam no meu estande, né? Porque sabiam que eu era parceiro do Zé, cadê o material do Zé Wellington aqui? Ou então perguntava, o que é que tem de Sobral aqui? Então o sobralense procura pelo sobralense. Eu acho isso fantástico. Era para ser assim no estado inteiro, sabe? Mas o pessoal a grande maioria, principalmente em Fortaleza, isso acontece muito, e por isso vem um movimento do Mino de dizer, a gente tem que parar de virar as costas para si e só olhar para o mar. Chegar e dizer, cara, vou para um evento e vou comprar só coisa de cearense, porque o que é do Ceará aqui, o que é de Fortaleza, o que é, sei lá, de Barbalha, tá entendendo? E eu vejo isso em Sobral, mas não vejo em outros municípios do meu estado, né? Então, eu digo muito, a gente tem que ser mais como sobralense, que vai no estande literário e pergunta quem é de Sobral. Ele não pergunta se a obra é boa ou ruim, ele quer saber qual autor sobralense que está ali. Eles querem dar essa validação. Isso é muito importante para eles. Então, tem esse movimento. A gente às vezes tem que ir para fora para voltar e ser reconhecido. A não ser que você seja de Sobral. Eu queria aproveitar para pegar tem 2 coisas que eu queria pegar. Uma que você falou aí que o Lama Azulada foi feito a partir de edital, né? E eu queria saber um pouco como ela em Ceará, depois eu falo um pouco da realidade daqui, em relação a editais culturais e como é essa entrada, né, do quadrinho nos editais culturais lá, se tem, se não tem, se é muito, se é pouco, enfim. Eu me lembro que há alguns anos o quadrinho ele sofreu uma queda muito grande. Há alguns anos, ali no começo de 2000, desconfio eu, houve um edital, inclusive trabalho realizado pelo Raimundo Neto, importante falar, que é um produtor cultural, escritor, cearense muito importante, está entrando inclusive no audiovisual agora ele, e ele criou um edital voltado ao quadrinho. Qual foi o problema que aconteceu nesse edital? Por uma imaturidade, vou colocar dessa forma para não falar palavras piores. A galera que ganhou o edital pegou o dinheiro, não entregou a obra, ou entregou a obra pela metade. Isso fez com que o quadrinho... Aí é complicado. Isso fez com que o quadrinho, que já era marginalizado, sofresse uma marginalização ainda maior. Então foi muito, muito triste isso. O quadrinho ele volta como uma sublinguagem da literatura no edital de incentivo às artes.
que eles têm um eixo de linguagens, né? É música, literatura, audiovisual, e aí nesses eixos de linguagens tem as sublinguagens, né? O que é considerado literatura? Eles colocam as sublinguagens lá. E o quadrinho estava dentro da literatura. Tanto no edital de incentivo às artes, que foi o que eu ganhei com o Lâmina Azulada, estadual, quanto o de Fortaleza. Tem duas versões dele. Com a Lei Aldir Blanc, né? E o quadrinho sobrevivia basicamente desses dois editais. Com a Lei Aldir Blanc, o quadrinho começou a ser contemplado em outros editais, certo? Mas ainda com valores muito baixos, nem sempre com a percepção do tempo de produção adequado ao quadrinho. Muitas vezes inclusive houve uma briga muito grande, porque eles chegavam e diziam, tem que ter pelo menos 50% da obra. Gente, vocês sabem quanto tempo e quanto é o gasto para você fazer 50% de uma obra em quadrinhos? Isso é uma coisa que eu ia colocar, porque aqui também a gente tem poucos editais, né? A Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo estão dando mais espaço, mas ainda tem esse problema deles quererem, ou eles querem um trabalho completo, e eu briguei, eu sou do Conselho Municipal de Cultura de João Pessoa, e eu briguei no edital e disse, gente, se você está dando quadrinho, por exemplo, como para ter um edital, você não dá para botar o trabalho completo, porque para a pessoa fazer um trabalho completo, ela já está procurando publicação antes. Ela vai dar também de edital, ela está querendo um edital para poder terminar o trabalho, né? Então, essa é uma coisa que fica as pessoas entenderem. É muito complicado, é muito complicado. Inclusive, quando eu me inscrevo em editais como esse, que eles têm essa exigência, aí eu vou no texto do edital e digo, olha, o edital está incentivando as artes. Para a arte ser produzida, ela precisa de grana. Um quadrinho, aí eu tenho sempre um anexo extra em que eu explico por que eu não vou publicar, por que eu não vou colocar 50% da minha obra lá. Não faz sentido, sabe? E aí, já ganhei em algumas, inclusive com esse texto. Dizer, olha, não dá, não é possível, só não é possível, certo? E é também acho que eu considero também um desrespeito com o autor, né, com a autora, né? É uma falta de percepção do que é aquela linguagem. E aí, novamente, eu acho que é errado das instituições não terem essa percepção na linguagem, mas é errado também de nós, enquanto produtores, não estarmos ensinando. Mas eu não quero ensinar. Mas a gente tem. Enquanto força política, a gente diz, olha, o quadrinho é assim, é feito dessa forma, leva esse tempo, precisa desse dinheiro. Não é fácil desse jeito. Eles não sabem, eles não vão querer saber. Então a gente tem que ensinar e tem que bater o pé para isso. Aí hoje em dia, no edital ainda de incentivo às artes, ele aparece principalmente no edital de incentivo às artes do Estado, ainda dentro da linguagem literatura, né, ainda como sublinguagem, e no da Prefeitura que sofreu uma mudança foi parar nas artes visuais. O que foi bom e foi ruim. Foi ruim porque para mim demonstra que eles não entendem nada ainda, e foi bom porque a gente ganhou uma parcela maior do que a literatura, em termos de dinheiro. Mas ainda é pouco, levando em consideração como são os projetos de quadrinho, né? E com as leis Aldir Blanc, com a lei Paulo Gustavo, está havendo uma conversa nas comunidades, né, na comunidade do quadrinho, para poder ter alguma coisa, um edital voltado a essa arte. Até ter, o que acontece é que a gente fica ali no desvio, né? Teve um edital durante a Aldir Blanc que foi voltado para produtos digitais. Vamos fazer quadrinho digital. Corre para fazer quadrinho digital. Teve um que era voltado para cursos e formações. Vamos fazer um curso de histórias em quadrinhos. Isso tem que estar presente em todos os editais de alguma maneira, para poder dizer, olha, essa forma de arte existe e ela está lutando para sobreviver em espaços mínimos que vocês estão nos dando. Sabe? Enfim, eu imagino que seja tão diferente. É difícil, né? Aqui a gente tem o edital da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, mas antes disso a gente tem edital, por exemplo, o Fundo Municipal de Cultura de João Pessoa, que também deve ter o seu edital, e tem editais, atividades do Estado, mas era tipo fundo do Estado, mas que demora muito, os governos às vezes não fazem, passam anos sem fazer, e quando vai fazer, isso aí, sempre com subliteratura, né? Dentro da categoria de literatura, que já tem menos recursos, tem pedindo
obra completa, tem um edital do governo do estado que faz publicação de livros, tá? E teve um ano que ele colocaram história em quadrinhos. E foi muito complicado, porque de fazer esse pelo edital, por obrigação, tem que ser no formato de livro, de literatura, tem que ser com a impressão da qualidade que para a imagem, né? A qualidade de impressão de um texto literário, eles não se preocupavam de ser ultra qualidade, né? Mas o quadrinho, se tiver uma qualidade baixa, fica ruim para ler, né? E aí o formato tira, você tem que fazer tira, tem que redesenhar, reorganizar as tiras para poder aplicar bem. Então foi lastimável aquele edital. Tanto que a comunidade reclamou bastante, acabou, não tem mais, hoje em dia não tem mais quadrinho dentro desse edital. Pois é incrível porque eles acabam. Qual a solução? É tirar. Qual é a solução? Calar todo mundo que vê essa discussão não, e tirar o quadrinho de vez. Isso não é discussão, cara. Sabe? E inclusive porque tem essa questão dos movimentos. Na Paraíba a gente tem, falando dessa questão do Fantástico, por exemplo, a gente tem, eu pelo menos vejo, o Manassés Físico também vai estar aqui com a mesa também pode falar melhor, até melhor do que eu, que ele é vendedor, trabalha, né, tem um comércio ligado a isso. Eu vejo pouca produção do Fantástico em quadrinhos aqui na Paraíba, né? Eu vejo mais na literatura. Na literatura você tem mais ligado no Unissolto, no terror, no tal. A ficção científica não tanto. Mas no quadrinho eu vejo pouco, eu vejo mais alguns expoentes, como o Chico, que é um artista nacional hoje em dia, né? Depois que ele publicou pela Maurício de Souza e começou a publicar o trabalho dele, saiu pela editora Mina, enfim. Então se tornou um cara muito reconhecido dentro da questão do quadrinho, que trabalha com cangaço também ultimamente, mas também trabalhou às vezes com fantástico, às vezes com terror, enfim. Então eu acho que falta um pouco isso. E aí tem essa coisa dos movimentos, né? Os artistas têm que se organizar, têm que pensar, E aí, aqui eu acho que falta bastante esse movimento. Conta de mercado, necessidade de trabalho, falta de interesse, mas enfim, acho que acontece bastante. Eu acho super importante que se tenha essa percepção de que a gente tem que se ver como comunidade. E é por isso que eu trago essa fala. A gente entender que não existe só eu. Eu poderia trazer só obras minhas e falar e dizer, ok. Mas é importante trazer todo mundo para a gente entender que existe um senso de comunidade. Que essa comunidade tem que ser reforçada. É uma comunidade que tem uma identidade. Que para mim é muito importante que seja estabelecido. Ou seja, nós não seguimos as mesmas regras da Paraíba. Nós não seguimos as mesmas regras de São Paulo. Nós não seguimos as mesmas regras do Rio de Janeiro. Não adianta, a gente até pode se adequar a essas regras, porque somos profissionais. Mas um pouco do nosso vai se perder. Então a gente tem que entender as nossas regras, nossa identidade para dizer. A gente tem que fazer dessa forma. O quadrinho cearense é assim. E um exemplo que eu dou aconteceu ano passado em Imagineland, né? Lá em João Pessoa. Lá em João Pessoa. Um evento cultura pop grande. E que ele tenta replicar os moldes da CCXP, né? Que é a Comic Con Experience. E eu sempre digo, eu fui na primeira edição, né? Ano passado. Desse ano eu não fui. Também estava lá, esse ano também não fui não. E aí o que acontece é que eu digo, cara, legal, mas a gente tem que parar de ser igual aos sudestinos. Não tem como fazer esse evento sem a identidade de João Pessoa, sem a identidade da Paraíba, sem a identidade do Nordeste. Porque eles estão fazendo um evento que segue os moldes de São Paulo, mas a gente não está em São Paulo. Não adianta querer fazer algo que pareça com lá. Lá é um case de sucesso, mas eu não posso replicar. Eu tenho que entender qual é a identidade do meu povo e aí fazer um evento desse tamanho com essa identidade, sabe? E não posso deixar isso de lado, porque senão o evento vai falhar. Em algum momento ele vai falhar. Só para colocar, né? A gente como começou um pouco mais atrasado, não sei, estou jogando no atraso, né? Não tem do atraso jogando para frente, ele está chegando perto já do prazo, né? Você tem mais algum slide para colocar? Vou querer só encerrar, por favor. Segue-se um momento de amadurecimento de arte cearense, percepção de colocar novos temas em qualquer história, universalizando a produção sem perder nossas raízes, sem mascarar nossas faces, sem deturpar nossos falares. Mais uma vez eu queria agradecer primeiro todo mundo que está aqui, queria agradecer ao Sesc, meu amigo Marcelo, ter seguido com esse papo, muito obrigado. E queria completar a minha biografia, certo?
Vocês podem me encontrar em Luiz Carlos O. Souza no Instagram, mas hoje em dia eu trabalho como editor da Avoante Editora, certo? Que é aquela do passarinho ali, do Avoante. E a Avoante Editora, ela tem essa proposta de trazer produções cearenses para o Ceará e do Ceará para o mundo, né? Então a gente já publicou o PH Santos, temos uma série de sucesso que começou com a Reboot Comic Store, que é nosso ponto de quadrinhos lá no Ceará, né? A Reboot Comic Store, em que talvez seja atualmente a principal loja de quadrinhos do estado mesmo. Tem a Reboot, tem a loja parceira deles, que é a Fanzine. A Reboot é física ou É física. Você vai lá, tem uma lojinha linda, a coisa mais maravilhosa do mundo, você bate foto, você compra cartinha de Pokémon e você encontra vários autores por lá. Daqui a pouco a gente faz lançamentos, eles organizam eventos, eles movimentam a cena. E a Avoante meio que nasce da Reboot em parceria com o PH. Aí me convidaram para ser o editor, então a gente tem produzido materiais, a gente está com um lançamento agora, que é A Canção da Serra, que é de uma autora chamada Raquel Silva, magnífico trabalho dela, que é uma história fantástica que acontece no município de Pacuti, né, que é uma cidade serrana lá do Ceará, e vai ser lançado na Mostra de Quadrinhos de Pacuti, inclusive, mas está aberta a pré-venda, a gente envia para o Brasil inteiro. E junto com a Avoante eu também faço consultoria editorial para a Editora Riso. A Editora Riso foi uma editora que surgiu com o Mino. Hoje em dia tem um outro dono, que é o Regis Alcântara, né, que é o CEO, é o administrador da Riso. E eu cuido da editorial deles também, trabalho como consultoria editorial de lá. E eles estão querendo revitalizar, já voltando livros voltados para a infância, para a educação, alguns livros que serão dedicados às salas de aula, ao mesmo tempo que eles querem mostrar essa identidade cearense deles, né? É tanto que em primeira mão, aqui já avisando, eles vão relançar um texto antigo do Mino chamado A Lição das Cores, sabe? Então, que é um texto celular, de que época, então eles estão fazendo esse resgate também, né? Então, peço para todo mundo para seguir, para acompanhar a gente aí nos arrobas, que vem muita coisa bacana por lá. E eu trouxe, mas aí levaram, eu trouxe uma série de presentinhos aqui, né? Opa, peraí, vou pegar. Enquanto isso, só perguntar, alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem, né? Por favor, faça suas perguntas para a gente poder. Acho que não são bem perguntas, não, na realidade. Depois que eu disse que tinha, fiquei pensando. Sobre essa história dos editais, eu fiquei pensando se talvez uma das soluções não fosse premiações específicas para quadrinhos já publicados. Pensar nisso para não usarem como desculpa esse fato que aconteceu das obras não serem entregues, né? Mas, de toda forma, edital, quando as coisas não são entregues, eles podem pegar o recurso de volta. Então, isso não é desculpa para não colocar o edital, né? Lá em João Pessoa, eu fiz parte de um movimento de artistas pretos da cidade. E aí a gente fez um edital, construiu um edital, que é um prêmio João Balula. E ele é para artistas pretos da cidade. E aí para diversos contextos artísticos, né? De dança. E durante essa construção, eu também faço parte do movimento hip hop. O movimento hip hop, ele nunca estava em nenhum edital. Então, os artistas do movimento hip hop, né, eles têm que fazer como vocês fazem atualmente com os quadrinhos, se enquadrar nesses outros de literatura para poder alcançar. Então, como eu estava dentro dessa construção, eu requeri um espaço para o movimento hip hop. Então, dentro desse edital, que já era voltado para pessoas pretas, ainda teve uma reserva de vagas para artistas do movimento hip hop. E depois desse alcance, né, na nossa cidade, que foi na época ainda da Covid, teve os primeiros editais, saiu atualmente um
edital nacional, ano passado, né? O qual eu fui premiada também. E depois desse nacional, outras pessoas do movimento se articularam para sair um edital também regional. Então é uma coisa que está se amplificando, né? Não só nessa questão do movimento hip hop, mas nesse relacionado a artistas pretos, por exemplo. Esse edital ele vigora até hoje, ainda está aberto pela prefeitura, tanto pela Paulo Gustavo, quanto pelo fundo de cultura da prefeitura mesmo. Então, esse edital ele virou um grande modelo, né? E ele, na realidade, ele compõe também pessoas originárias, indígenas dentro dele. Não ficou de fora. E a outra coisa, quando ele perguntou sobre as suas vendas, né? De estar fora, de estar dentro do Estado, eu fiquei aqui pensando muito que a gente tem muitos dos nossos que estão distantes. E aí, às vezes, eu, pelo menos enquanto artista, eu vou pensando assim, acho que até para acalmar expectativas, né, que a gente vai gerando, que não é bom, expectativa da ansiedade, expectativa do Não faz bem pro coração. Não faz bem não, ainda mais quando a gente está nos primeiros passos, é importante a gente ir com calma, né? Cada passo é que vai fazer o caminho. Eu fiquei pensando sobre essas pessoas que estão fora, estão no Rio de Janeiro, estão em São Paulo, estão em outros estados e que estão com saudade do próprio estado, com saudade da sua terra, do seu território, para além do seu território público. E aí vão consumir mais também a arte. Não só uma visão romântica, né? Mas me veio esse pensamento também. E às vezes a gente que está no lugar esquece de valorizar, porque a gente já se acha muito nosso. Então, para que consumir alguma coisa da gente? Eu já estou aqui, eu já sou, eu já não estou com saudade, estou vivendo isso todo dia, então não quero. Tá aqui, posso pegar a qualquer hora, né? Eu estou vendo muito sobre já, né? Tá vivendo na vida, né? Não, e se eu vou na casa dele, a gente come um bolo, ele me dá um quadrinho. Eu queria comentar sobre duas coisas que tu falou aí. Essa questão dos movimentos, eu acho muito importante. Normalmente eu boto a questão do nicho, né? O quadrinho é muito nicho. E um nicho tem que se organizar como comunidade. Lá em Fortaleza, aqui no estado, não sei agora com toda certeza, a gente tem editais voltados a manifestações artísticas específicas às pessoas quilombolas, específicas às comunidades indígenas, específicas às pessoas pretas, específicas à comunidade LGBTQIAP+, sabe? Às vezes você tem, tipo, uma publicação para o público LGBTQIAP+, fecha LGBTQIAP+, ou seja, são vários editais voltados exatamente a esse público, que são conquistas dessas comunidades, é importante dizer. Não foi o Estado que uma hora chega, esse povo existe. Não, foram essas pessoas aguerridas e lá, principalmente a cena travesti, que eu acho que puxou muita gente também, dentro da comunidade, eles são muito aguerridos. A comunidade preta, principalmente por da Draga, eles lutam contra o Estado assim, fortemente. Uma das formas de luta deles são as artes, né? E eles conseguiram vários editais que são voltados a outras comunidades iguais a eles. Então, é sempre a força da comunidade. É ela que sempre abre portas. E o quadrinho, eu puxo a orelha de todo mundo que é do quadrinho. A gente tem que se reunir enquanto comunidade também, sabe? Inclusive, a gente conseguiu também requerer uma cadeira no Conselho Municipal de Cultura. Perfeito. Porque basta provar que tem alguém que não tem aquela cadeira, que tem aquela cadeira, na verdade, não esteja ocupando, que dá para tentar ocupar, então pode ser uma coisa também a se fazer. Eu acho até que já tem pessoas ocupando mesmo, mas eu não vou lhe dar nenhuma certeza, porque eu realmente não sei. E com relação a quem vem de fora, que é daqui que está aí fora, eu estou cuidando de um material que vai ser publicado pela Avante Editora, que é de uma autora cearense que morou não sei quanto tempo em São Paulo, é sócia da Myriad Produções, que é uma produtora de animação, né,
animação e audiovisual, mas que elas têm uma raiz no quadrinho e sempre quis publicar quadrinhos. E ela disse, aí ela disse, porque eu estou procurando a editora. Cara, tu tá aqui em Fortaleza, tu voltou a morar aqui, tá morrendo de saudade da tua terra, tem uma editora aqui do lado, tem eu para cuidar do teu edital, tem eu para ser teu editor, por que tu vai publicar em São Paulo? Ela disse, é mesmo, né? Mas pronto, vamos publicar conosco e com a gente dá certo. Então a gente tem essa alegria de poder também trazer quem estava de fora, né, para dentro de casa e fazer a casa parecer casa para ela realmente, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Não, tá bem aqui. Puxando. A gente vai descer para outra ação. Tá, pois é. antes de descer, deixa eu só distribuir aqui as coisas, né? Vou apresentar, para também não ficar só daí e se embora, né? Eu queria primeiro entregar aqui ao meu amigo Marcelo, que me ajudou, Além das Frentes, que é um livro, inclusive, feito pelo SESC. É um projeto do SESC, em que são vários quadrinistas, em que eles tentam celebrar a obra do Rogério Leandro, que é um artista limoeiro, tem repercussão nacional. Essa edição, inclusive, vai ter uma segunda edição, dessa vez em que eu participarei. Dessa vez homenageando a Bindural Jamacaru, que é um artista do Crato, se eu não me engano, e que teve também repercussão nacional, mas é pouco lembrado pela sua terra. Então, o SESC está fazendo esse resgate em quadrinho dessa memória, que é nossa, né? Então, faz parte de tudo aquilo que eu represento. Obrigado. Maravilha, eu fico muito feliz. Para a minha querida professora, por favor, leve para seus alunos e leia com eles Capitão Rapadura, 40 anos. São vários autores celebrando a vida, né? Tanto do Capitão Rapadura quanto do seu autor, o Mino. Para o meu amigo que está vindo lá de Roraima, o nome da zoada, por favor. Você falou tanto que eu fiquei curioso. Por favor, mate sua curiosidade. Minha jovem amiga bibliotecária, eu vou lhe dar uma coleção. A coleção Estalos, que é a que a gente produz, são quadrinhos pequenos, por um preço acessível, mas são várias histórias fechadas. Você pode apreciar aí com toda a alegria do mundo, certo? É um biblioteco, rapaz. Rapaz, eu trouxe coisa. Vou dar para o meu amigo aqui, Miss Raj, o primeiro volume. Já li. Já leu? Já li. Rapaz, então tem. Não, dois tem um. Por favor. E para o meu cara que chegou ali, por favor, não sei se você gosta de histórias de robô gigante, mas eu tenho aqui um mosaico, que é um drama sobre dois irmãos numa guerra de robô gigante, Obrigado. feito por uma equipe toda cearense. Então, por favor, aprecie. Falta um autógrafo agora. A gente assina tudo. Então, gente, muito obrigado. Obrigado ao SESC. Obrigado, Marcelo, por ter estado comigo nisso. E obrigado a vocês. Eu me agradeço a questão do SESC e vejam os outros painéis, as outras atividades também. Né? Nós agradecemos, né, ao Luiz Carlos pela generosidade, sabe, conosco.